Eu sou branco, estou com um boné preto com um detalhe dourado no meio, uso bigode e barba preta escura curta, estou com óculos de armação preta, estou com uma camiseta laranja e caminho em um parque público rodeado por plantas e árvores enquanto olho para o meu celular. Este é o canal Caminhos do Pensamento, meu nome é Rafael. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou tratar de um assunto polêmico. Será que a inteligência artificial consegue ser criativa? Será que ela pode inovar? Eu fiz essa pergunta para duas IAs. A Meta IA me respondeu. Uma pergunta filosófica. Até agora, as IAs são programadas para seguir padrões e algoritmos pré-definidos. Elas processam informações com base em regras e parâmetros estabelecidos pelos seus criadores. No entanto, algumas IAs avançadas, como as redes neurais profundas, podem aprender a reconhecer padrões e fazer previsões com base em dados, o que pode parecer que elas estão criando ou inovando. Mas, na verdade, elas estão apenas aplicando os algoritmos e parâmetros que foram programados para elas. Ainda não há evidências de que as IAs possam ter pensamento independente, consciência ou criatividade no sentido humano. Elas são ferramentas poderosas para processar informações e resolver problemas, mas ainda estão sob o controle dos seus criadores e dos algoritmos que as governam. Mas quem sabe, talvez no futuro, com o avanço da pesquisa em IA, possamos ver o desenvolvimento de IAs mais avançadas que possam simular a criatividade e a independência humanas. Aí eu perguntei para Gemini e ela me respondeu. A inteligência artificial tem a capacidade de ir além da simples identificação e segmento de padrões, demonstrando comportamentos complexos e adaptativos. Essa capacidade de aprendizado e adaptação permite que a IA execute tarefas que exigem raciocínio, criatividade e tomada de decisão, muitas vezes superando as capacidades humanas. E aí ela passou a discorrer sobre capacidades da IA que vão além de seguir padrões. Primeiro exemplo é o aprendizado de máquina. A IA utiliza algoritmos de aprendizado de máquina para analisar grandes conjuntos de dados, identificar padrões complexos e aprender a realizar tarefas sem a necessidade de programação explícita. Isso permite que a IA se adapte a novas situações e tome decisões com base em experiências anteriores. Segundo exemplo, redes neurais. Inspiradas no funcionamento do cérebro humano, as redes neurais são estruturas complexas que permitem à IA processar informações de forma não linear e aprender representações abstratas de dados. Isso possibilita à IA reconhecer padrões complexos, como imagens e linguagem natural com alta precisão. Terceiro exemplo, raciocínio e tomada de decisão. A IA pode ser programada para realizar tarefas que exigem raciocínio lógico e tomada de decisão, como jogos de xadrez e Go. Em alguns casos, a IA é capaz de desenvolver estratégias e soluções inovadoras, superando o desempenho humano. Quarto exemplo, criatividade. Embora possa parecer surpreendente, a IA também pode ser criativa. Modelos generativos como o GPT-3 são capazes de gerar textos, imagens e músicas originais, demonstrando um certo nível de criatividade. Quinto exemplo, autonomia. Em algumas aplicações, a IA pode operar de forma autônoma, tomando decisões e executando tarefas sem intervenção humana. Carros autônomos, por exemplo, utilizam IA para navegar em ambientes complexos e tomar decisões de direção em tempo real. É impressionante, né, pessoal, saber que esse texto aqui foi gerado de forma praticamente instantânea, assim que eu lancei a pergunta. A IA produziu isso tudo. Vamos pensar um pouco sobre essas respostas, porque aparentemente elas são contraditórias, né? A Meta IA diz que a IA apenas reproduz os padrões. O Gemini diz que não, que a IA ela possui um certo nível de criatividade, ela inova, ela vai além daquilo que foi colocado nela. Ela mesma consegue aprender coisas
né, e fazer aquilo que não foi ensinado para ela pelo ser humano, ela mesma consegue aprender. Bem, eu acho que de certo modo o problema é mais semântico que de conteúdo. Quando a gente pergunta se a IA pode fazer alguma coisa além de seguir padrões, nós estamos pressupondo que é possível que um ser finito, seja ele qual for, consegue fazer algo além de seguir determinados padrões que configuram a sua própria estrutura, o seu próprio ser. Na visão filosófica que eu defendo aqui no canal, tudo o que existe sem exceção está dentro de um certo padrão, está dentro de uma lógica, um modo de ser, apreensível intelectualmente e transmissível mediante a linguagem, que é um código que expressa conceitos. E o padrão dos padrões é a lógica aristotélica, ou seja, para algo existir em qualquer sentido, essa coisa tem que corresponder a um conceito. É assim que eu encaro o princípio da identidade. A é A. Quando eu falo de determinada coisa, quando eu concebo determinada coisa, é necessário que essa coisa tenha uma certa estabilidade, ela tenha uma permanência ontológica. Então, quando eu me refiro a um objeto qualquer, seja ele concreto ou não, essa coisa tem que ser conceituável. Ela tem que ser apreensível intelectualmente, porque do contrário, essa coisa não é. Ela, no máximo, é um som, é uma palavra, é um símbolo, é talvez um conjunto de letras, mas ela não corresponde a algo além disso, que possa ser encontrado, seja sensivelmente, seja intelectualmente. O segundo princípio da lógica aristotélica é o da não contradição. Uma coisa não pode ser o seu contrário. Uma coisa é coerente consigo mesma. De certo modo, isso é uma decorrência do próprio princípio da identidade. Então, quando eu falo de um objeto qualquer, eu tenho que conceber, ainda que teoricamente, o contrário dessa coisa, ou seja, aquilo que a exclui conceitualmente falando. De modo que uma coisa não pode existir de modo autocontraditório. A contradição é um vazio intelectual, ela não corresponde a nenhum conteúdo. E nós temos ainda o princípio do terceiro excluído, ou seja, ou algo é ou não é. Não há uma alternativa entre o ser e o não ser. Quando eu falo de determinado objeto, eu estou já localizando esse objeto no plano da idealidade, pelo menos, né? Ainda que ele não possa ser apreensível pela empiria, mas ele existe pelo menos enquanto uma ideia construída ou imaginada. E uma vez que essa coisa existe enquanto imaginação, eu tenho que afirmar que ela possui um ser, né? Agora, quando eu falo da ausência dessa coisa, né, eu não estou vendo, não estou percebendo essa coisa, nós temos o quê? Um não ser no plano da empiria, mas no plano da idealidade essa coisa sempre existe, né? Existe um modelo arquetípico dessa determinada coisa. E não há como uma coisa não estar dentro do ser e ao mesmo tempo ela não estar ausente também. Então, ou ela é ou não é, ou ela aparece ou não aparece, né? Trazendo aqui para a filosofia panenteísta que eu advogo, né, a metafísica panenteísta, tudo, sem exceção, existe em algum sentido, né? Tudo está dentro da mente suprema. De modo que qualquer coisa que você conseguir imaginar integra a realidade. Mas nem todas as coisas nos afetam sensivelmente, né? Existem ideias que não podem ser apreendidas pelos nossos sentidos, mas podem ser apenas captadas mentalmente. E por que eu estou falando disso tudo? Porque lançando essas bases, a gente pode compreender as respostas dessas IAs como se fossem assim duas visões de ângulos opostos, né? Mas olhando para o mesmo objeto. Porque de fato a IA sempre reproduz algum padrão, não tem como ela fugir do padrão. O que pode acontecer é que esse padrão permite um acúmulo de informações muito rápido, né, que realmente impressiona o ser humano, porque é algo que está além da nossa capacidade, nós não temos uma rapidez mental para processar as coisas de forma tão rápida, pelo menos a nível consciente, para produzir textos, imagens, do modo como ela faz, né, de forma tão organizada, concatenada.
Então ela vai juntando as informações de uma determinada forma, mas sempre o quê? Usando uma linha mestra, um fio condutor, que é a programação que foi colocada nela. Do mesmo modo, o ser humano, ele também sempre vai reproduzir o padrão da lógica aristotélica, que configura o formato da sua mente. Porque esse padrão espelha a própria realidade como tal. Não tem como uma coisa existir de modo alheio a esse padrão aristotélico da própria existência. O ser humano, por mais que ele crie, que ele inove, na verdade ele está apenas descobrindo algo que já estava na própria realidade. O ser humano não é autônomo metafisicamente falando, mas ele mesmo, como uma dobra ou uma reprodução da mente divina, ele sempre está reproduzindo o padrão desse ser maior, desse ser supremo, que já possui todas as ideias prontas em si mesmo e que apenas as injeta no ser humano. O ser humano mesmo é como se fosse uma inteligência artificial do ser divino, que se espelha e se manifesta na consciência finita do ser humano e também nas demais consciências, não é? Os animais dotados de sistema nervoso central indicam que são eles também reproduções da mente divina, embora não da mesma forma que nós, porque nós conseguimos filosofar, abstrair de forma muito mais elevada que os outros animais, e com isso nós encontramos a mente divina. Pelo que parece, os outros animais são completamente ignorantes desse fato, né? Eles se guiam mais pelo instinto, eles não raciocinam de uma forma tão alta, tão elevada assim. Os objetivos deles são apenas se reproduzirem, preservarem as suas existências, fugir da dor, né? O ser humano pode ir além disso, a nossa missão é mais elevada. Mas enfim, a inteligência artificial, quando ela cria coisas que parecem estar fora da programação, na verdade ela sempre está dentro daqueles limites que foram colocados para ela. É que o ser humano muitas vezes não consegue antever aquilo que a inteligência fará, com base nessa programação que ele colocou. Mas ela processa informações de uma forma tão veloz que ela vai juntando várias informações e vai montando uma verdadeira pirâmide, vai fazendo o seu castelinho, né? Então parece que ela está pensando literalmente, parece que ela está tendo percepções, como o Gemini falou, mas isso é num sentido meramente o quê? Metafórico, analógico, comparativo. Ela está imitando o procedimento do ser humano, quando ela produz textos, quando ela produz imagens, quando ela fala, né? Porque tem inteligências artificiais que emitem voz. Aquilo ali é apenas uma repetição de um padrão, mas não é que ela está repetindo dados, ela está processando, juntando, relacionando dados com base na matemática. Ela usa a matemática para fazer isso, né? Cada imagem, cada som, cada palavra que ela recebe, ela interpreta como um número, né? E esse número vai ser relacionado com outros dados que ela possui na sua base, e aí ela vai fazendo as teias, ela vai ligando, né, para chegar a uma resposta que se aproxime daquilo que foi solicitado para ela. Então não há de fato um pensamento no sentido assim, de uma reprodução mental, de uma ideia, de algo subjetivo na IA. Ela realmente é, como eu falei naquele outro vídeo, ela é uma padronização para o surgimento de percepções visuais e auditivas no ser humano, né? E ele mesmo está imitando a mente suprema quando cria essa IA e está se reproduzindo, como se ele estivesse se estendendo ao criar isso. E a IA, ela é criativa no sentido de agir dentro do padrão que foi colocado nela, para que ela consiga processar informações de uma forma tão rápida, tão alta, de uma forma tão eficaz, que ela parece estar fazendo aquilo que não era para ela fazer, mas o que existe de fato é uma deficiência da previsão humana na hora de criar e colocar a IA para trabalhar. Eu estou pensando agora, pessoal, vamos supor que o ser humano estivesse ainda há muitos séculos tentando entender a força, no caso, a força física, quando ele está em uma montanha-russa, por exemplo, né? A montanha-russa começa lá no alto, aí despenca com o carrinho e vai fazendo piruetas, vai fazendo voltas.
Vamos supor que o ser humano estivesse tentando entender pela primeira vez o mecanismo disso, ele estivesse observando a força centrífuga, a força centrípeta, o comportamento dos objetos quando deslizam, né? E ele desconhecesse, por exemplo, que o carrinho, né, ele pode o quê? Ser lançado para fora da montanha-russa se ela não tiver um final, né? Se ela não estiver construída corretamente para fazer com que o carrinho volte no lugar. Vamos supor que a montanha-russa esteja quebrada ao meio, de modo que o carrinho começa lá no alto, né? E ele é lançado para fora. Se esse ser humano não tivesse conhecimento nenhum das forças físicas, talvez ele seria induzido a acreditar que o carrinho foi lançado literalmente pelos trilhos, que os trilhos jogaram o carrinho fora, como se os trilhos estivessem repelindo o carrinho porque não gostam do carrinho, né? Vamos supor que o ser humano imputasse aos trilhos consciência, intencionalidade. Ora, ele estaria se guiando pela aparência, né? Se ele compreendesse o mecanismo que faz com que isso aconteça, ele veria que o carrinho não é lançado para fora porque os trilhos assim decidiram, mas porque existe simplesmente uma regra natural que determina que o objeto, né, que está deslizando a aquela velocidade e aquela altura vai continuar o seu movimento a menos que ele seja parado, né? Se você constrói a montanha-russa de outra forma, permitindo que haja uma volta no caminho, o carrinho não será lançado para fora. Ele vai seguir o caminho, né, vai fazer pirueta, vai subir, vai descer, mas ele vai continuar dentro dos trilhos. Basta você programar a montanha-russa da forma correta. Talvez a IA possa ser encarada dessa forma. Nós estamos começando a conhecê-la agora, então estranho no começo. Parece que ela tem vontade própria, parece que ela pode ir além daquilo com que ela foi programada, mas na verdade não. Ela sempre está operando sobre a base da programação. E às vezes a gente vê ela fazendo determinada coisa como se ela estivesse tendo uma senciência, como se ela estivesse percebendo, como se ela tivesse uma intenção. Ou seja, como se fosse aqueles trilhos, né, sobre os quais o carrinho é lançado fora, mas não pelos trilhos, assim, pela força física, pela lei da inércia, pela gravitação, esses fenômenos que já foram muito bem descobertos e estudados pelos cientistas. Ora, da mesma forma a IA, ela sempre está operando dentro de padrões humanos, né? E esses padrões conseguem fazer com que os dados sejam relacionados e processados de forma multicomplexa, que nós não entendemos, né? Porque nós não temos essa capacidade de ultraprocessamento. Então parece que ela está fazendo coisas que estão fora da programação, mas de fato a IA não está fazendo isso. Ela sempre está dentro daqueles limites que foram impostos pelo ser humano. Tá bom, pessoal? Por hoje era isso. Até a próxima.